Graça e paz, shalom, que o amor de Cristo esteja com todos os irmãos, amigos, os irmãos enlutados, os irmãos enfermos, os irmãos ansiosos, os irmãos desanimados, os irmãos que choram, os irmãos que perderam o ânimo. Seja a paz, a graça com todos. Quero ministrar uma palavra nesse instante com o tema: a mente que sente e a mente que pensa. A mente que sente e a mente que pensa. Trabalharemos a Escritura Sagrada de Lucas, o Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 24, versículos 13 e seguintes. Você vai conseguir ouvir essa mensagem, essa palavra, e Deus com certeza vai trazer lenitivo, vai trazer um bálsamo, vai trazer um novo direcionamento para a sua vida, para a sua alma e para a sua mente. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo a caminho de Emaús, uma aldeia próxima de Jerusalém, que tinha distância de 60 estádios, cerca de 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas estas coisas que haviam sucedido. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, caminhava com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. A primeira questão aqui da mente que pensa e a mente que sente é que, após as notícias que Jesus havia ressuscitado, já tinham falado as mulheres que viram o anjo, que disse que Jesus não estava mais morto, havia ressuscitado, também tinha avisado a Pedro, mas ainda havia dúvida sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E no dia, mesmo dia, no dia 1º, no domingo da ressurreição, seria o primeiro dia da semana para eles, 2 discípulos, 2 alunos de Jesus, um dessas pessoas se chama Cleófas, quer dizer, amigo de Deus, iam conversando, iam falando sobre os acontecimentos, toda a expectativa sobre a vinda do Messias, que havia morrido e que o faria, tinha toda uma discussão teológica e política por trás dos acontecimentos, pois todos acreditavam, todos criam que Jesus seria um sucessor de Davi para restaurar a realidade, a autoridade nacional sobre o território israelita que estava ocupado pelos romanos. E enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Imaginem, aquele que eles achavam que podia ainda estar morto, aquele que esperavam que ressuscitasse, já estava com eles e eles não perceberam. O que achavam que viria, o que achavam que iria acontecer, já havia acontecido e eles não perceberam. Aqui, eles não sentem e eles não pensam. A fé cristã, o caminhar com Deus, não é uma utopia, é uma vida real, cheia de peripécias, cheias de obstáculos, cheia de provações, de percas, de lutas e conflitos existenciais. O ser humano vai sendo moldado pelo Espírito Santo numa ação contínua de construir e desconstruir. Muitas vezes Deus praticamente zera os nossos sonhos para implantar o projeto dele. Eu me lembro de um missionário que orava intensamente ao Senhor, tirou um período para jejuar e escreveu uma lista de coisas que desejava que Deus fizesse em sua vida. E após um longo período de jejum e consagração, ele colocou aquela lista diante do altar do Senhor e esperava que Deus o aceitasse, lhe respondesse.
E após esperar algumas horas em silêncio, Deus não respondeu nada. E ele ficou muito bravo, esbravejou, dizendo, mas eu jejuei, mas eu sou um crente fiel, eu sou um obreiro da tua obra, etc, etc. E enquanto ele se lamuriava, se lamentava, Deus veio de forma suave e disse-lhe, servo meu, pegue essa lista que você escreveu e a rasgue. Rasgue tudo que você escreveu. E ele obedeceu à voz do Senhor e rasgou aquela lista de coisas que ele queria, e Deus lhe respondeu, dizendo-lhe, agora eu quero que você se coloque diante de mim com uma folha de papel em branco para que eu escreva em você aquilo que eu quero que você faça, aquilo que eu quero que você seja. Estão entendendo, meus irmãos? Então eu estabeleço uma série de pré-condições enquanto oro, enquanto reflito, enquanto medito, enquanto consagro, enquanto jejum. E eu não entendi, não tive entendimento, a minha mente pensante não é muito lúcida, não é muito clara, como eles discutiu sobre acontecimentos e o próprio Jesus, ressuscitado, no mesmo corpo, apareceu entre eles, conversava com eles, caminhava com eles, e eles não o reconheceram. É incrível você conhecer uma pessoa, você conviver com uma pessoa vários anos, vê-la praticar milagres, multiplicar pães, caminhar com ela, e apenas 3 dias você se esquecer como ela era, e até quem é ela, porque estava com a mente que se sente embrutecida, insensíveis, e com a mente pensante alienada, não conseguiu perceber ou discernir que o próprio Jesus andava com eles. Era uma distância longa, 60 estádios. Cada estádio tem uma média de 200 metros. De 200 metros. Então era uma média de 12 quilômetros que eles caminhavam. E Jesus caminhou um longo período com eles. E eles discutiam sobre as coisas que haviam acontecido. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. A mente pensante não pensava, e a mente que sente não sentia. Então, propositadamente, Jesus lhes perguntou, que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Às vezes a tristeza embotece a nossa consciência, a nossa mente, o nosso sentimento, e nós ficamos insensíveis para sentir e perceber o que Deus está falando, o que Deus está dizendo. Então, Jesus, ao perguntar, um deles, chamado Cleopas, respondeu dizendo, ainda foi um tanto grosso com Jesus, como que ofendendo, dizendo, és tu o único peregrino em Jerusalém que ignora as últimas coisas, os últimos acontecimentos? E Jesus, calmamente, lhes perguntou, quais? Explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão perfeito, poderoso em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo. Eles criam em Jesus. Reconheceram que Jesus era um varão perfeito, profeta, poderoso em obra. Mas muitas vezes a gente crê teologicamente, biblicamente, crê de acreditar.
mas não crê de se envolver, não crê de perceber, não crê de sentir, de entender. E há muita gente insensível que para de pensar, para de sentir diante dos acontecimentos e se assemelham a esses dois discípulos, ao ponto de Jesus estar com eles, caminhar com eles, falar com eles. Eles não o perceberam, eles não o sentiram, eles não o entenderam. E aí, meu irmão, minha irmã, como é que está o seu sentimento? Como é que está a sua mente pensante? Como é que está a sua mente que sente? Sua mente sensitiva? Esse texto é profundo e ocorre muitas vezes conosco, pois ao longo do caminhar, na viagem que a vida é, às vezes eu me encontro só, quando o próprio Jesus está conversando comigo, sem que eu o entenda, sem que eu perceba, sem que eu o sinta. E às vezes eu valorizo tanto a dor, eu valorizo tanto a perda, eu valorizo tanto a doença, eu valorizo tanto os bens, eu valorizo tanto o emprego que eu perco de vista aquele que é razão da nossa existência. Perco de vista a presença daquele que dá sentido à minha vida, à minha existência, que é a causa da nossa salvação, o Criador de todas as coisas. E às vezes ele fala conosco e nós não o ouvimos. E aqui nos faz lembrar do missionário que colocou uma relação de coisas que queria que Deus fizesse em sua vida. E quando ele rasga aquela lista de coisas, Deus quer, eu não quero papel, eu quero você. E quando ele se coloca na presença de Deus, esvaziado dos seus questionamentos, dos seus porquês, ele então passa a ser um instrumento de Deus e Deus o usou infinitamente mais do que ele imaginava. Os nossos sonhos são limitados, mas temos que sonhar. Nossos sentimentos são limitados, mas temos que sentir. Nossa mente é limitada, mas temos que pensar. Muitas vezes, o crente fiel, viajando, caminhando na estrada que a vida é, na viagem da vida, se autoavalia e se sente tão distante de Deus. Mas esteja certo, esteja certa, que como uma criança que começa a andar, que é o papai, que é a mamãe, a incentiva a dar os primeiros passos, e o pai começa a incentivar a criança a dar os primeiros passos com 1 metro de distância, e ela chega onde o pai está, e o pai se afasta mais 1 metro, mais 2 metros, mais 3 metros, até que a criança desenvolve segurança e passa a caminhar. E nós estamos nessa situação, dando os primeiros passos na viagem da vida, na estrada para Jerusalém, mas o Papai do Céu não nos deixa cair, como o Papai humano está com as mãos estendidas para segurar o filho, quando o filho dá os primeiros passos. E se a criança tropeçar e ameaçar cair, o Papai vai ao encontro dela. Deus sempre virá ao nosso encontro, quando nós achamos que não temos força, que não vai dar certo, que não vamos conseguir. Por Jesus, vendo a angústia e a tristeza desses dois discípulos, foi ao encontro deles. Eles narraram toda a história, a perseguição que Jesus sofrera para o próprio Jesus. E Jesus começa a lhe dar uma outra aula dizendo: mas vocês que são honestos, ou seja, que tens mentes que não pensam, coração que não sente, tardo de coração para crer, tudo o que era previsto pelos profetas, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começa a lhes ministrar, começando por Moisés, e dando uma aula teológica desde a
vida, desde o ministério de Moisés, desde a aliança feita com Moisés, até os últimos acontecimentos. E eles viajando e conversando e viajando, e quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Jesus fez menção de passar adiante. Ele queria provocar pensamento, sentimento, entendimento e identificação nesses discípulos que estavam embotecidos pela tristeza, pela incredulidade, pelo medo e não conseguiam perceber que o próprio Jesus estava no meio deles. No meio do luto, da perca, do endividamento, da doença grave, nós nos sentimos assim. Parece que tudo é contrário. E às vezes, o próprio Jesus está em nosso meio. E nós não vimos. Esteja certo, meu irmão, minha irmã, que Jesus está com você nessa tempestade. Jesus está com você neste caos, nesta luta, nesta crise. E Ele não vai lhe abandonar. O que falta para a viagem da vida é despertarmos a nossa mente pensante, nossa razão, nossa racionalidade e a nossa sensibilidade, ou seja, a nossa mente que sente. Mas, quando ele ameaçava ir embora e adiante, eles os constrangeram, convenceram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E o sol já declina. E entrou Jesus para ficar com eles. Eles estavam na casa para onde eles iam. E aconteceu, quando iam jantar, tomar a refeição, estavam à mesa, eles deram honra a este viajante para que abençoasse o pão. E quando ele toma o pão e o abençoou, e tendo partido lhes deu. Então, só agora, se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele imediatamente desapareceu diante deles. É verdade que Jesus estava despertando nesses dois alunos a consciência da sua vida, do seu ministério, da sua morte, da sua ressurreição. Mas às vezes Jesus está falando, está andando, está viajando conosco e nós só o percebemos quando ele vai embora. E a gente pensa: puxa, era Jesus, era Deus, e eu não sabia. Esteja certa, minha irmã, esteja certa, meu amigo, meu irmão, que é Deus que está contigo nesta causa. E quando você acha que não vai dar, então dá. Quando você acha que não consegue, então consegue. Quando você acha que não pode, então pode, porque Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Ele nos auxilia em nossos prantos, em nossas perdas, em nossos lutos. E até em nossas mortes, pois Ele é a nossa imortalização. Pois Ele diz: aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. E agora, que lição vamos tirar? Então abriram-se-lhe o entendimento, os olhos, eles reconheceram, mas Jesus desapareceu deles. Agora observem que eles tinham sentido, mas não tinham entendido. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando ele nos expunha as Escrituras? Que pergunta impressionante. E na mesma hora se levantaram e voltaram para Jerusalém e se reuniram com os 12 para dar mais um testemunho da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes, quando você está triste, quando você está chorando, você sente como que uma ilha de paz, um momento de conforto, de consolo.
E será que é o conselho que o pastor, que o filho, que a irmã lhe deu? Não é só isso, é a própria presença de Deus, mas pela valorização intensa da dor, da perca, do prejuízo, da enfermidade, da doença, eu não consigo perceber que é Ele que está agindo em mim. Mas esteja certa, que Ele está conosco nesta viagem, na viagem que a vida é, e eu preciso tirar a lição desta breve reflexão para que eu desenvolva melhor a minha emoção, a minha mente pensante, para que eu desenvolva mais o meu entendimento, quando Paulo fala em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela renovação do vosso entendimento, é ter mente pensante para entender, para perceber o que ele fala, o que ele diz. Ele quer fazer por nós e em nós e nos acompanhar, nos assistir na longa, na complicada, na complexa viagem que a vida é. Shalom, a paz de Deus, a paz do Senhor. E aqui queremos também deixar nossa saudação a todos os pastores, pois muitos irmãos nos mandaram os cumprimentos no dia 8, mas na verdade o dia dos pastores é o segundo domingo de junho, então hoje é o dia dos pastores. Então parabéns a todos os pastores, primeiramente parabéns ao pastor Jesus, ao sumo pastor das nossas ovelhas, sumo pastor dos pastores, a Jesus o Senhor, honras e glórias hoje e para todos sempre. Aquele que foi com discípulos ao caminho de Emaús, aquele que vai com a Ana enquanto viaja para a Bahia, aquele que vai com Pedro que está indo ao mercado, que vai com João que está indo à feira, aquele que não nos deixa só, mas nos assiste porque ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos tempos. Shalom e um abraço a todos. Fiquem com Deus.